Em julho de 2017, recebi uma carta de uma líder, dizendo que a igreja estava expurgando incrédulos e pedindo que eu avaliasse meu irmão. Isso me deixou surpresa e um tanto nervosa. Eles queriam expulsar o meu irmão? Senão, por que pediriam que escrevesse sobre ele? Eu sabia que ele não lia as palavras de Deus nem participava de reuniões, que estava sempre se divertindo seguindo tendências malignas e não se interessava por questões de fé. Ele me dizia para eu focar menos a religião e sair para o mundo. Comunguei com ele, mas não me ouviu. Irritou-se e disse: "Já chega. Você só fala nisso e eu não ligo." E foi direto para a cama. Os irmãos lhe ofereceram comunhão, aconselhando-o a ler as palavras de Deus e ir às reuniões. Mas ele não quis aceitar. Disse que seguir a Deus era limitante. Ele relutou em entrar para a igreja e só entrou para agradar nossa mãe. Ele sempre foi assim. Realmente, parecia que ele era um descrente. E pelos princípios, deveria sair da igreja. Sim. Mas sempre fomos próximos. Desde pequeno, dividia comigo comidas gostosas. Se ganhava dinheiro, dava metade para mim. Uma vez, uma professora me pôs de castigo e ele chorou por mim. No nosso vilarejo não havia irmãos mais próximos. Por isso, não conseguia escrever sobre os problemas dele. Não queria romper esse laço. Se eu fosse honesta sobre o comportamento dele e a igreja o expulsasse, ele não teria qualquer chance de ser salvo. Isso não seria cruel da minha parte? E se ele descobrisse que eu escrevera sobre ele e nunca mais falasse comigo? Decidi escrever algo positivo, que, às vezes, ele lia as palavras de Deus e que acreditava na existência de Deus. Isso lhe daria alguma chance? E se a líder visse isso, ela comungaria mais com ele. E talvez ele permanecesse na igreja. Mas, se eu não fosse honesta sobre o comportamento dele, eu estaria mentindo e escondendo a verdade. Estaria enganando os irmãos e interrompendo o trabalho da igreja. De um lado, o trabalho da igreja, do outro, meu irmão. O que eu podia fazer? Eu estava muito agitada e não conseguia me acalmar para cumprir meu dever. Só de pensar em escrever sobre ele, me dava branco e eu não sabia nem por onde começar. Não conseguia me acalmar. Então orei em silêncio. Deus, quero ser justa na avaliação do meu irmão, mas estou presa às emoções e não consigo fazê-lo. Por favor, que eu não seja governada pela emoção, mas que siga tuas palavras. Amém. Depois de orar, li esta passagem das palavras de Deus. Os que arrastam seus filhos e parentes totalmente incrédulos para a igreja são egoístas e estão apenas exibindo bondade. Só se concentram em ser amáveis, não importa se creem ou não, ou se é ou não a vontade de Deus. Alguns trazem sua esposa ou arrastam seus pais para diante de Deus. E se o Espírito Santo concorda e está operando nelas ou não, cegamente continuam a adotar pessoas para Deus. Que benefício se ganha ao se estender bondade a esses incrédulos, ainda que eles, sem a presença do Espírito Santo, lutem para seguir a Deus? Não podem ser salvos como se poderia acreditar. Os que podem ser salvos, na verdade, não são tão fáceis de se obter. Os não submetidos à obra e às provações do Espírito Santo, nem aperfeiçoados por Deus encarnado, são incapazes de ser completos. Quando começam a seguir nominalmente a Deus, carecem da presença do Espírito Santo. À luz de suas condições e estados reais, simplesmente não podem ser completos.
O Espírito Santo decide não despender muita energia com eles, nem oferecer esclarecimento ou guiá-los. Ele lhes permite seguir adiante e, no final, revelará o desfecho deles. Amém. Amém. As palavras de Deus me ensinaram que querer dizer coisas boas sobre meu irmão, para mantê-lo na igreja e dar-lhe a chance de ser salvo, era um devaneio meu. As palavras de Deus dizem que aqueles que só seguem a Deus nominalmente não podem ser salvos. Deus salva aqueles que amam e aceitam a verdade. Só essas pessoas podem ganhar a presença e obra do Espírito Santo, entender e ganhar a verdade, mudar o caráter de vida e, no fim, ser salvo por Deus e permanecer. Exato. Em essência, descrentes estão cansados da verdade. E não importa desde quando eles creem, suas perspectivas sobre a vida e seus valores nunca mudam, são iguais aos incrédulos. Deus não os reconhece e jamais ganharão a orientação do Espírito Santo. Podem seguir até o fim, mas nunca mudarão seus caracteres, não podem ser salvos. Correto. Quanto ao meu irmão, ele não amava a verdade, ele a detestava. Festejava com incrédulos, não lia as palavras de Deus, ele nem ia às reuniões. Nem queria cumprir um dever, achando que não ganharia nada com isso. Dizia que fé em Deus era chato e que crer não fazia diferença. Ele não ouvia a comunhão de ninguém. A comunhão só o aborrecia. Por sua conduta, ele era um crente nominal, um descrente, e Deus não o reconheceria. Ele nunca ganharia a obra do Espírito Santo. Por melhor que eu o retratasse para mantê-lo na igreja, ele nunca seria salvo. Isso é verdade mesmo. Já que eu tinha determinado que ele era um descrente, se eu ficasse presa às emoções e o protegesse para mantê-lo na igreja, eu não estaria indo contra Deus? Se eu não escrevesse de modo imparcial e correto, mas enganasse os outros para que quem devia ser removido não o fosse, não impediria o trabalho da igreja? Renunciar ao que sentia, seguir os princípios e relatar à igreja sua situação real, essa era a vontade de Deus. Com Sim. certeza. Senti certo alívio após escrever sobre a conduta dele. E ele acabou sendo removido pela igreja. Aceitei esse desfecho calmamente. Graças à orientação das palavras de Deus, não protegi meu irmão, mas fui capaz de avaliá-lo imparcialmente. Me senti muito grata a Deus. Graças a Deus. Em julho de 2021, um líder da igreja pediu que eu avaliasse a minha mãe. Pensei que, recentemente, ela não estava compartilhando o evangelho segundo os princípios. Quando apontaram o problema, ela não aceitou. Ela não parava de falar sobre certo e errado. Por isso ninguém ousava opinar. Não era a primeira vez que ela causava esse tipo de problema. Um líder pediu que outra irmã, e não ela, lesse as palavras de Deus. Ela disse que o líder a oprimia e era um falso líder. Uma irmã viu que ela estava tumultuando uma reunião e pediu que ela baixasse a voz por causa do ambiente. Minha mãe disse que a irmã estava sendo implicante e que não precisaria voltar se fizesse isso de novo. Minha mãe brigava por qualquer coisinha e causava problemas nas reuniões. Ela já havia tumultuado a vida da igreja. Comungaram com ela e a podaram muitas vezes, na esperança de que ela se arrependesse. Mas ela não queria saber. Ela distorcia os fatos, dizendo que se aproveitavam de qualquer coisa que ela dizia. Ela não aceitava a verdade. Os princípios sobre isso dizem que ela devia ser isolada para autorrefletir, para impedi-la de causar mais perturbações nas reuniões. Eu sabia que devia denunciá-la à igreja o quanto antes. Sim,
para proteger a vida de igreja. Mas pensei no quanto ela se importava com a opinião alheia e no seu gênio explosivo. Ela gerava conflitos e tratava mal quem a criticava. Se ela soubesse que eu a denunciara, ela aceitaria? Não seria humilhante para ela saber que eu disse aquilo sobre ela? Ela ficaria deprimida e desistiria da fé. Eu estava transtornada e fiquei pensando em como ela tinha me amado e cuidado de mim. Quando eu era pequena e tive febre alta, ela me pôs nas costas e me levou até o médico no vilarejo vizinho. Mas o médico não quis me tratar. Então, ela me levou até o hospital na cidade. Ela sempre me ajudou a organizar tudo na minha vida, cuidando de cada detalhe. Ela me deu a luz e me criou, compartilhou o evangelho comigo e me trouxe para diante de Deus. Ela me apoiava em meu dever. Era tão boa comigo. Se eu a expusesse, eu não estaria agindo sem consciência e não a magoaria. Se os outros descobrissem que eu mesma tinha exposto sua perturbação da vida de igreja, poderiam me criticar por ser cruel com minha própria mãe, chamar-me de filha miserável, fria e ingrata. Eu sabia que minha mãe não aceitava a verdade, mas cuidava tão bem de mim e era minha mãe. Então, embora a líder me pressionasse, fiquei adiando a avaliação da minha mãe. Havíamos sido uma família de crentes. Era uma felicidade. Cantávamos e orávamos juntos, líamos as palavras de Deus. Às vezes, essas lembranças voltavam para mim. Mas meu irmão fora removido. E minha mãe ia ser isolada para autorrefletir. Eu estava péssima e não sabia o que fazer. Não tinha fé para fazer busca. E estava desmotivada para o meu dever. Não me importei em buscar para ajudar os outros. Só agia sem me envolver nas reuniões. Estava distraída e não conseguia comungar. Agia com superficialidade todo dia, sofrendo muito. Eu sabia que não estava num estado bom. Então, vim para diante de Deus e orei, pedindo que Ele me tirasse dessa negatividade, para que a emoção não me impedisse. Mais tarde, li 2 passagens das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: quais questões estão relacionadas às emoções? A número 1 é como avaliar sua família, como reagir às coisas que ela faz. As coisas que ela faz incluem quando ela perturba e interrompe o trabalho da igreja, quando julga as pessoas pelas costas, quando faz as coisas dos incrédulos e assim por diante. Você conseguiria ser imparcial em relação às coisas que a sua família faz? Se tivesse que avaliar sua família por escrito, você o faria objetiva e imparcialmente, deixando suas emoções de lado? Isso diz respeito a como você deve encarar membros da família. E você é sentimental com relação àqueles com quem você se dá bem ou que o ajudaram anteriormente? Você seria objetivo, imparcial e preciso sobre suas ações e seu comportamento? Você os denunciaria ou exporia imediatamente se os pegasse perturbando e interrompendo o trabalho da igreja? Digamos, por exemplo, que os seus parentes ou pais são crentes em Deus e que por causa de malfeitos, interferências ou por não aceitarem a verdade, eles são expurgados. Você não entende por quê e se sente extremamente transtornado. Portanto, você deveria orar a Deus e buscar a verdade, e então avaliar que tipo de pessoa esses parentes são,
com base nas palavras de Deus. Se realmente entender a verdade, você será capaz de defini-los corretamente. E assim verá que Deus nunca está errado, que Ele é um Deus justo. Caso em que você não terá queixas, poderá obedecer aos arranjos de Deus e não tentará defender seus parentes ou pais. Assim, para que as pessoas possam alcançar compatibilidade com Deus, a sua visão das questões deve, em primeiro lugar, estar alinhada às palavras de Deus. Elas devem ser capazes de ver as pessoas e as coisas com base nas palavras de Deus e aceitar que as palavras de Deus são a verdade. E elas devem ser capazes de renunciar às noções tradicionais do homem. Quando esse for o caso, então, não importam as pessoas ou as questões com que seja confrontado. Você será capaz de manter uma opinião e uma perspectiva iguais às de Deus. E a sua opinião e perspectiva estarão em harmonia com a verdade. E nesse caso, as suas opiniões e a forma como você aborda as pessoas não serão hostis a Deus. E você será capaz de obediência a Deus e compatibilidade com Deus. Tais pessoas nunca mais poderão resistir a Deus. São precisamente as pessoas que Deus deseja ganhar. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que não podemos ver coisas ou pessoas com os olhos da emoção. Devemos discernir a natureza e essência das pessoas de acordo com a verdade. Se olhamos as pessoas assim, não seremos dominados pelo afeto. Eu avaliava por uma perspectiva emocional, pensando que era minha mãe e que ela me amava e cuidava de mim, e não conseguia escrever a avaliação. Mas Deus diz para discernir as pessoas por sua natureza e essência, e ver tudo isso claramente é o único jeito de aplicar os princípios com justiça. Correto. Então, que tipo de pessoa minha mãe realmente era? Ela era muito entusiasmada e atenciosa no dia a dia, mas isso só significava que era calorosa. Ela cuidava bem de mim, o que só significava que cumpria o seu dever de mãe. Mas, por natureza, ela era arrogante, protegia a própria reputação e não aceitava a verdade. Era preconceituosa e resistia a todos que apontavam seus problemas e ficava remoendo aquilo. Num dia ruim, ela entrava em conflito direto e se opunha a quem a expunha e os constrangia. Com base em sua conduta, se ela continuasse se reunindo com os irmãos, perturbaria a vida da igreja e atrasaria a entrada na vida dos outros. Se ela fosse isolada para autorrefletir, todos poderiam ter reuniões apropriadas. E esse arranjo seria um alerta para ela. Se ela realmente autorrefletisse, seria bom para a vida dela. Mas se resistisse, se não aceitasse ou até mesmo abandonasse a fé, ela seria exposta e eliminada. Então, eu veria sua natureza e essência. Se ela era o joio ou o trigo, se poderia permanecer. Sim. Então, entendi a vontade de Deus. Ele estabeleceu essa situação para que eu discernisse e visse a natureza e essência das pessoas. E assim deixasse de lado as emoções e tratasse as pessoas segundo os princípios. Certo. Deus quer que apliquemos aos outros os princípios da verdade. Li outra passagem das palavras de Deus. Quem é Satanás? Quem são os demônios? Quem são os inimigos de Deus? Senão os que resistem e que não acreditam em Deus. Não são os que desobedecem a Deus? Não são eles os que alegam ter fé, mas carecem da verdade? Não são eles os que só buscam bênçãos, mas são incapazes de dar testemunho de Deus? Você ainda se mistura com esses demônios hoje e tem consciência e amor por eles, mas
Você não está estendendo boas intenções a Satanás? Você não está em conluio com demônios? Se as pessoas ainda não conseguem distinguir entre o bem e o mal e continuam a ser amorosas e misericordiosas sem o menor desejo de buscar a vontade de Deus, então seus desfechos serão miseráveis. Qualquer um que não acredita no Deus na carne é um inimigo de Deus. Se você pode ter consciência e amor por um inimigo, não lhe falta um senso de justiça? Se você é compatível com aqueles que eu detesto e ainda tem amor ou sentimentos para com eles, você não é desobediente e intencionalmente resiste a Deus? Tal pessoa possui verdade? Ter consciência com os inimigos, amor pelos demônios e misericórdia com Satanás não é interromper intencionalmente a obra de Deus? Amém. 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 As palavras de Deus revelaram o meu estado. Minha mãe acreditava em Deus havia anos, mas não aceitava a verdade. E quando tentavam podá-la e lidar com ela, não aceitava como vindo de Deus. Ela sempre brigava e perturbava a vida da igreja, agindo como assistente de Satanás. Mas eu não me levantava para a expor. Eu continuava a protegendo. Achava que não expô-la ou não escrever a avaliação era ter consciência. Mas era ter amor e consciência por Satanás. E não considerar o trabalho da casa de Deus. Eu estava do lado de Satanás e falando em defesa dele. Isso não era resistir intencionalmente a Deus? Sim. Meu amor era confuso e eu não distinguia o certo do errado. Estava protegendo minha mãe, que continuaria perturbando a vida da igreja. Eu era cúmplice da maldade dela. Estava prejudicando os outros e a mim. Estava cega pelo afeto e tinha os pés atados. O líder me pediu várias vezes que escrevesse a avaliação, mas fiquei adiando e atrasando o trabalho da igreja. Eu me senti muito culpada quando percebi isso. E me perguntei, por que não conseguia evitar que minhas emoções me atrapalhassem? Qual era o problema real aqui? Vim para diante de Deus orar e buscar, pedindo que Ele me livrasse dos laços da emoção. Depois de orar, li uma passagem das palavras de Deus. Posso lê-la? Claro. Como as palavras de Deus pedem que as pessoas tratem umas às outras. Ame o que Deus ama e odeie o que Deus odeia. Esse é o princípio que deve ser seguido. Deus ama os que buscam a verdade e são capazes de seguir sua vontade. A esses deveríamos amar. Os que não seguem a vontade de Deus, que o odeiam e se revoltam contra Deus, são desprezados por Deus. E também devemos desprezá-los. Isso é o que Deus pede ao homem. Se uma pessoa é amaldiçoada por Deus, mas é um pai ou parente seu, e pelo que você sabe, não é um malfeitor e o trata bem, você pode não conseguir odiá-la. E seu relacionamento com ela permanece inalterado. Ouvir que Deus despreza tais pessoas o incomoda, e você não será capaz de odiá-las. Você está preso à emoção e não consegue largá-la. Qual é a razão disso? Você dá valor à emoção e isso o impede de manter os princípios. Essa pessoa é boa com você e nunca lhe fez mal. Por isso você não consegue odiá-la. Você só conseguiria odiá-la se ela lhe fizesse algum mal. Esse ódio estaria alinhado com os princípios da verdade? Além disso, você é restringido por noções tradicionais de que a pessoa é seu pai ou parente. Então, se odiá-la, será desprezado pela sociedade. Condenado como não filial, desumano e sofreria castigo divino.
Mesmo se quiser odiá-la, sua consciência não permitirá. Por que a sua consciência funciona assim? Pensar assim lhe foi ensinado por seus pais e impregnado pela sociedade. Ela está profundamente enraizada no seu coração, levando-o a crer que é uma coisa positiva, que é algo que herdou e que é sempre uma coisa boa. Isso continua dominante em seu coração, criando uma barreira e perturbando sua fé e aceitação da verdade, incapacitando-o a praticar as palavras de Deus e amar e odiar o que Deus ama e odeia. Você sabe no seu coração que a sua vida veio de Deus, não dos seus pais. E você os viu resistir a Deus. Deus os odeia. E você deveria se submeter a Deus e ficar do seu lado. Mas você não consegue odiá-los. Você não consegue fortalecer seu coração, nem praticar a verdade. Qual é a raiz disso? Satanás usa a cultura tradicional e as noções de moralidade para amarrar sua mente e seu coração, para não aceitar as palavras de Deus. Você foi possuído por essas coisas de Satanás. Mesmo quando quer praticar as palavras de Deus, essas coisas o confundem e você se opõe à verdade e às exigências de Deus. E não pode escapar do jugo da cultura tradicional. Depois de lutar por um tempo, você cede. Prefere achar que as noções tradicionais de moralidade estão alinhadas à verdade. E então você rejeita as palavras de Deus. Não aceita as palavras de Deus como a verdade. E não dá importância a ser salvo. Sentindo que ainda vive neste mundo, que ainda deve confiar nessas pessoas, incapaz de suportar a recriminação social, você prefere abrir mão da verdade e das palavras de Deus, sucumbindo à moralidade tradicional e à influência de Satanás. E prefere ofender a Deus e não praticar a verdade. O homem não é lamentável? Ele não precisa da salvação de Deus? Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que Ele exige que amemos o que Ele ama e odiemos o que Ele odeia. O Senhor Jesus também disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Deus ama os que buscam a verdade e são capazes de aceitá-la. Só eles são irmãos e irmãs e são quem devo amar e ajudar com amor. Todos os que desprezam a verdade e nunca a praticam são descrentes, não são irmãos e irmãs. Mesmo que sejam da família, deveríamos expô-los com base nos princípios da verdade. Verdade. Não significa que não está sendo filial com seus pais e que não cuidará deles, mas que deve tratá-los racional e imparcialmente, de acordo com a natureza e a essência deles. Mas o sangue é mais espesso que a água e ninguém é de ferro eram venenos satânicos em que estava submersa. Eu não tinha princípios, mas protegia minha família com base em afetos carnais. Quando escrevi sobre meu irmão, sabia que ele era um descrente que devia ser removido da igreja. Mas presa em afetos, eu não queria escrever a verdade. Queria esconder os fatos e enganar os outros. Quando o líder pediu que escrevesse sobre minha mãe, eu sabia que ela perturbava a vida de igreja e que devia escrever uma avaliação correta e objetiva para ajudar o líder a expô-la e limitá-la. Mas quando pensava que era minha mãe, eu temia que, ao escrever isso, sentiria culpa e não conseguiria conviver com isso. Também temia que me vissem como cruel e fria. Cheia de apreensões, fiquei protelando. Esses venenos satânicos estavam enraizados em meu coração, e eu estava presa nos afetos. Não seguia os princípios, nem defendia a igreja.
Estava do lado de Satanás, resistindo a Deus. Minha mãe e meu irmão eram descrentes. Expô-los era a coisa justa a se fazer. Era proteger o trabalho da igreja. Sim. Era amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia, e testificar a prática da verdade. Sim. Correto. Mas eu via praticar a verdade e expor Satanás como algo negativo, pensando que isso seria frio, sem consciência, traiçoeiro. Eu estava tão confusa. Estava confundindo o certo e o errado. Estava deprimida e constrangida pelas emoções, sem vontade de cumprir o meu dever. Sem a orientação de Deus, meus afetos teriam acabado comigo. Viver dominada pelas emoções foi quase o fim para mim. É tão perigoso. É mesmo. É sim. Viver pelas emoções não nos permite distinguir entre certo e errado, ou até a ficar do lado de Satanás. As consequências são graves. Sim. Mais tarde pensei que havia outro equívoco em relutar escrever sobre a mãe. Eu achava que ela sempre tinha me nutrido tanto. Então qualquer conversa sobre expô-la me atormentava. Uma passagem das palavras de Deus mudou minha perspectiva sobre isso. Deus criou este mundo e trouxe o homem, um ser vivo ao qual Ele concedeu a vida, para dentro dele. E o homem veio a ter pais e parentes, não estava mais só. Desde que viu pela primeira vez este mundo, estava destinado a existir dentro da ordenação de Deus. O sopro de vida de Deus sustenta cada ser vivo desde o crescimento até a vida adulta. Nesse processo, ninguém acha que o homem está crescendo sob os cuidados de Deus. Acreditam que ele cresce sob o cuidado amoroso dos pais e que é o próprio instinto vital que dirige o seu crescimento. Isso acontece porque o homem não sabe quem concedeu sua vida, ou de onde ela veio. Menos ainda como o instinto da vida cria milagres. Ele só sabe que o alimento é a base da continuidade da vida, que a perseverança é a fonte da existência da vida, e que suas crenças são o capital para a sua sobrevivência. Da graça e da providência de Deus, o homem é totalmente indiferente. E assim ele desperdiça a vida que lhe foi concedida por Deus. Nenhuma pessoa da qual Deus cuida o adora espontaneamente. Deus continua a operar no homem, para quem não tem expectativas, como planejou. Faz isso na esperança de que um dia o homem acordará e perceberá o valor e o sentido da vida. O preço que Deus pagou por tudo que tem dado ao homem e o anseio de Deus em esperar que o homem volte para Ele. Amém. 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 Por fora, parece que minha mãe me deu à luz, e me criou e tem cuidado de mim. Na verdade, a fonte da vida humana é Deus, e tudo que desfrutei foi dado por Deus. Estou viva graças ao sopro de vida que Deus me deu. Sim. Deus me deu vida e me trouxe para o mundo, e arranjou minha família e meu lar. Foram os arranjos de Deus que me permitiram ouvir a voz dele. Se eu fosse sensata, deveria dar graças a Deus e praticar a verdade para satisfazer a Deus e retribuir o amor dele, e não apoiar a família mundana e agir em prol de Satanás, impedindo o trabalho da igreja. Verdade. Correto. Foi quando percebi isso que despertei. Eu devia me arrepender, não continuar seguindo meus sentimentos. Pediram que escrevesse sobre minha mãe, então eu devia escrever sobre a conduta dela, de acordo com os fatos. E então aceitar o que a igreja decidisse fazer. Então, expus a conduta da minha mãe que perturbava a vida de igreja. Um mês depois, fui eleita líder de igreja. Descobri que alguns membros da igreja ainda não viam minha mãe claramente. Pensei que
Deveria contar-lhes que minha mãe perturbara a vida de igreja, para que tivessem discernimento e a tratassem de acordo com os princípios. Mas prestes a fazê-lo, senti um conflito interno. Se eu a expusesse e eles a discernissem, veriam-na com outros olhos? Isso a aborreceria? Eu não quis dizer nada. Percebi que, de novo, estava sob emoção. E lembrei-me de que devo amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Minha mãe causou problemas na vida da igreja, e isso é algo que Deus odeia. Não podia protegê-la por afeição. Era responsabilidade minha expô-la para que os outros tivessem discernimento. Sim. É. Então descrevi em detalhes como minha mãe perturbara a vida da igreja, e ganharam algum discernimento e aprenderam algumas lições. A maioria acabou votando por isolá-la para autorrefletir. Eu me senti relaxada e em paz após colocar isso em prática. Graças a Deus. Agradeço a Deus de coração pela orientação das palavras dele, que me ajudaram a encontrar os princípios e saber como tratar os membros da minha família. Sem isso, ainda estaria sob emoção e agindo contra Deus. Eu aprendi que quanto a pessoas e questões na casa de Deus, tudo deve ser feito com base nos princípios da verdade. É a vontade de Deus. Também é o jeito de ganhar paz interior. Graças a Deus. Graças a Deus.